Elivaldo Barbosa, é uma reunião que tem esse objetivo mesmo, né? Olha, vamos parar com essa briga pública, né? Vamos sentar todo mundo aí ao redor da mesa e definir um rumo para o partido. Eu acho que nesse aspecto ele cumpriu bem a reunião do PSDB, ou seja, acenou, mostrou para a política brasileira que o partido está buscando, de fato, a unidade perdida e estabelecendo um calendário político consistente para este ano e apontando para uma retomada de apresentação de uma alternativa competitiva para o país ano que vem. Ou seja, foi uma reunião em que teve mais o sentido da unidade do que de qualquer tipo de divergência e de disputa interna. O PSDB tem a pretensão de ter o nome que representará a centro-direita no Brasil. A palavra mais forte, eu diria que foi a do presidente Tasso Gereissati, porque ele fez referência ao presidente Michel Temer. Sim. Ele diz, não, o presidente pode achar o que ele achar, o problema dele. Agora, a ingerência do PSDB foi o que eu entendi e não terá nenhuma. Foi uma posição firme. Se ele recebeu algum recado do Planalto, ele devolveu esse recado. Como costumam fazer os presidentes que querem ficar ali em pé na porta para evitar que interfiram na sigla, né? Está aí, então, a posição do presidente. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o doutor Freitas Neto, foi senador, governador, nome também do PSDB, seja bem-vindo, e que trata também de assuntos econômicos no Federação das Indústrias. Portanto, um nome qualificado tanto na política quanto na economia para tratar de assuntos que vamos tratar agora. Antes de mais nada, boa tarde. Boa tarde. Governador, ministro Freitas Neto. Como é que o senhor viu toda essa repercussão, esses desentendimentos dentro do PSDB e essas posições firmadas agora após a reunião nacional? Bom, eu tenho visto, lamentando muito, que acho que é uma legenda importante para o país, mas que realmente não adianta querermos negar, havia um grande desentendimento. Espero que tenha sido contornado hoje. Nós estamos vendo aqui à distância. Mas, primeiro, uma banda do partido queria que o partido saísse do governo. Outra banda do partido que o partido permanecesse no governo. Isso é público e notório, claro. Não adianta querer negar. A outra questão é a questão de candidaturas. O PSDB sempre teve esse problema, né, de aquilo que o senador Aécio falou, que realmente um partido que tem muitos nomes, mas muitas vezes esses nomes não se entendem. Por exemplo, agora nós temos 2 grandes presidenciáveis, eu acho que qualquer um dos 2 será bom candidato e, se for presidente, bom presidente. Tanto o prefeito de São Paulo, que é uma pessoa qualificada, como administrador, como empresário competente e que está sabendo dar o seu recado, como o governador de São Paulo, que tem uma experiência administrativa notável, vem de vereador de uma cidade do interior de São Paulo, até governador do estado mais de uma vez, e um homem que conhece muito, é muito sensível aos problemas sociais. Tem 2 grandes nomes, é preciso acertar uma regra e se escolher aquele que estiver mais afinado com o partido, mas principalmente mais afinado com a opinião pública e com a agenda positiva para o Brasil. Essas coisas precisam ser resolvidas. Ainda bem que resolveu-se agora que o senador Tasso vai continuar até dezembro na presidência do partido, até porque acho que com o que aconteceu com o senador Aécio Neves, ele não deveria realmente voltar para a presidência do partido. Ele deve primeiro se defender, espero que ele consiga provar sua inocência, espero sinceramente, mas enquanto houver esse problema, acho que ele não poderia voltar para a presidência e estará bem entregue ao senador Tasso Gereissati, que saberá conduzir o partido nessa travessia. Senador, ontem aqui o ex-governador Wilson Martins anunciou, prometeu uma oposição forte no Estado, afirmando que as forças oposicionistas estão avançando no sentido de ganhar força para as eleições do próximo ano. Do lado governista, percebe-se o trabalho intenso do governador Wellington Dias para ampliar a sua base de apoio. O senhor, que já passou por esse momento, foi governador, disputou várias eleições do Estado, como é que tu tem acompanhado essas movimentações? Mas ampliar a base de apoio do governo passa de 100%, né? Não está todo mundo do lado do governo. Não dá mais para ampliar, né? Mas eu digo que foi referência ao ex-governador Wilson Martins, que é da oposição, não está no governo. Na realidade, meu caro Elivaldo, você sabe e conhece a política do Piauí, não tem nada resolvido. Você participou de uma reunião do partido do Wilson Martins essa semana. Você viu aquela mesa. Tinha políticos do PP, do PMDB, do PSDB, de vários partidos da base governista. Se as coisas tivessem definidas e acertadas, aquela mesa não estava composta ali, ou não?
É verdade. Não é verdade? Nós até comentamos aqui. Não, mas quando é gentileza, você vai em convenção assim, de mudança de diretório, você vai lá para fazer uma saudação rápida. Não foi bem o que houve ali, havia uma manifestação mesmo. Ninguém sabe o que vai acontecer no próximo ano. Significa que quem é governo hoje pode ser oposição? Sim, até porque o que acontece? Quando o governo ele fica com muita gente, superando a capacidade de acolher essas lideranças, ele começa a deixar essas lideranças insatisfeitas. Não é? Inclusive, no caso municipal, eu converso, ainda hoje, mesmo não disputando eleição, mas eu sempre mantive minhas ligações no campo político também, e converso muito. E você vê pessoas que são de partidos governistas, principalmente líderes municipais, prefeitos, ex-prefeitos, não estão satisfeitos. Né? Outra coisa, quase todos os deputados, quase 100% da Assembleia Legislativa, evidentemente que muitos ficam ali por uma certa comunidade, por medo de perder, partindo para a oposição, perder a sua base no interior, mas não fica plenamente satisfeito. Se aparecer uma luzinha no fim do túnel para o outro lado, esse lado tende a engrossar. Isso não estou falando de hoje, não estou falando de agora, não estou falando do governo Wellington Dias e qualquer governo que aconteça isso. Acho que o governador Wellington Dias, que tem muita popularidade, é um político hábil. Eu, se fosse ele, teria uma base de governo menor para poder governar com mais liberdade, para escolher o seu secretariado e seus assessores com um corpo mais técnico e menos político partidário e daria uma resposta positiva maior em matéria de desenvolvimento, de progresso, de governo eficiente, de prestação de serviços públicos estaduais para a população do Estado de maneira melhor. Está devendo essa agenda, governador? Acho que o Piauí precisa de uma agenda positiva. Nós só falamos aqui em política partidária, em quem vai ser governador, quem vai ser o vice-governador, quem é que vai ser senador, na hora que passar a eleição do próximo ano, aí quem vai ser o prefeito de Teresina, quem vai coligar, e essa agenda não coloca o Piauí para frente. Esta agenda coloca o Piauí para trás. Nós estamos perdendo terreno dentro do próprio Nordeste, o Piauí é um estado potencialmente rico, daí eu dizer, Elivaldo, que meu candidato ao governador do estado é aquele que tiver melhor capacidade de bem gerir as coisas do estado. Já me preocupa muito o tamanho do estado brasileiro, o governo brasileiro, ele já não cabe mais no bolso da população. Você vê o déficit, sim, 159 bilhões vai ser o déficit reconhecido pelo próprio governo este ano. Significa dizer, meu caro telespectador, que tudo que o estado arrecada, o governo federal arrecada, vai ser 159 bilhões a menos do que ele vai gastar com os serviços públicos de péssima qualidade, faltando assistência à saúde de maneira adequada, educação de maneira... A segurança pública em todos os estados, aqui no Piauí, é prova disso, não atende à expectativa da população, pelo contrário, é um ponto de preocupação de todo pai de família, de toda pessoa, até se deslocar a um quarteirão de distância de sua casa, enfim... E o Estado brasileiro, o governo brasileiro ainda gasta 159 bilhões a mais do que o que arrecada. Você concordou com esse anúncio que o governo fez de privatização de 54 empresas do governo? Preste atenção, essa questão de privatização hoje é quase que o governo não tem mais como investir. O governo não tem mais como investir nos serviços públicos. Se houver, ele passar esse serviço público para a iniciativa privada e a iniciativa privada investir e atender a expectativa da população, por exemplo, o governo, mesmo sendo do PT, privatizou a Agespisa, não é? Você sabe que o PT, teoricamente, era contra a privatização. Foi uma parceria público-privada. É, privatização, entregou a administração, aí é um apelido. Não é? O nome mesmo é privatização, foi entregue a uma empresa privada, portanto, privatizou o sistema de Teresina, porque não tinha mais recursos. Teresina só tem 17% de esgoto sanitário. No Pará tem 17% dos domicílios. É uma das capitais mal servidas do Brasil. Então, fez isso por quê? Porque era o jeito de fazer. Não é? Então, o governo brasileiro estava da mesma maneira. Ou seja, o Estado brasileiro, o governo não cabe mais no bolso do povo. O povo não tem mais de onde tirar dinheiro para sustentar o governo. Precisamos de um bom gerente no plano nacional, precisamos de um bom gerente no plano estadual, porque governar hoje você tem que olhar, porque você pensa que Estado não vai à falência, vai. O Rio de Janeiro é o segundo Estado mais rico do Brasil, faliu. O funcionalismo público lá está recebendo o salário do mês de maio.
Agora, quando o senhor fala assim, precisamos de um bom gerente para o governo do Estado também, para o Estado do Piauí também. O senhor se coloca como um nome para a disputa, por exemplo, ao governo do Estado? Sinceramente, espero, como eu já fui, o que desejei ser na vida pública do Piauí, e aproveito sempre a oportunidade para agradecer à população do meu Estado, e espero que, como é muito honroso você ser governador do Estado, que apareça um outro, não é? Que tenha essas condições de fazer, e eu votarei com muita tranquilidade e com muita satisfação. Agora, evidentemente que nós vamos observar. Eu acho que não estou aqui desfazendo de ninguém, mas nós precisamos de um governo com agenda de desenvolvimento, com agenda de progresso. Num regime democrático, você governa e é obrigado a governar com os políticos, a governar com os deputados para aprovar as suas propostas na Assembleia Legislativa, por exemplo, mas não governar para os deputados, não governar para os políticos. Essa é a grande diferença que, às vezes... isso está acontecendo no Piauí, na sua visão? Veja bem, no Brasil todo, você vê no Congresso Nacional, quando o presidente precisa aprovar uma questão, é o chamado toma lá da cá, é o chamado presidencialismo de cooptação, não é? O presidente se elege, mas não tem a maioria no Congresso. Aí ele vai cooptar mediante liberação de emenda, mediante trocar um cargo, e aquilo para ele poder governar. Então, o sistema político partidário no Brasil está errado e quem paga com isso é a população. O senhor segue filiado ao PSDB? Sim, foi filiado ao PSDB. Portanto, apto a qualquer decisão, voltar à atividade partidária, candidatura e tudo mais. Eu respondi, eu não estou pleiteando, não estou pedindo, não é? Não é provável, mas não é impossível. Por que o senhor considera que não é provável? Se o senhor tem uma agenda, um projeto, uma... Não, veja bem, porque eu já disse, eu preferia que aparecesse outro que não tivesse ainda essa oportunidade. Eu sou um homem público realizado. Você acha que o ambiente favorece a renovação, ao surgimento de novas lideranças? Sim, o que renovação não significa dizer uma pessoa nova. Por exemplo, nós tivemos uma renovação para o presidente da República, que foi a Dilma Rousseff, que nós estamos pagando pelo governo dela aí. Nós entramos em recessão econômica durante o governo dela, o país quebrou durante a gestão da presidente Dilma. Não desejo mal a ninguém, mas eu estou dizendo a realidade, não é? Terminou a própria presidente caindo e, no entanto, é uma figura absolutamente nova, que o primeiro mandato que teve na vida foi de presidente da República. Então, renovar é renovar métodos, não é renovar pessoas. Pode ser renovar pessoas e métodos. Ministro Freitas Neto, uma pergunta, uma curiosidade que tenho. O senhor, quando foi governador do Estado, o senhor reabriu o Banco do Estado, que estava fechado à época. O senhor recebeu com o Banco do Estado do Piauí fechado. Tinha quebrado. O senhor reabriu. A sua gestão reabriu. Também, e logo depois ele foi federalizado. Depois... Não mais na minha gestão. Não mais na sua gestão, foi na gestão já de Wellington Dias, sabe? E aí, depois o senhor... a Gespisa estava endividada. O senhor fez com que a Gespisa ficasse sem dívidas. E depois, já agora, a parceria público-privada foi feita para a Gespisa. Se o senhor estivesse no governo hoje, o senhor também faria a adoção dessas medidas? Parceria público-privada, federalização do Banco do Estado? Isso, cada momento é um momento. Sim, cada momento é um momento. Uns momentos eram distintos. Você tem que analisar. Eu teria condições, por exemplo, analisei a Gespisa. Eu digo, se colocarmos gestão na empresa, a gente resolve e salva a empresa. Não é? Então, o que nós fizemos? Foi gerir a empresa, colocamos uma diretoria para administrar a empresa com austeridade, com eficiência, e salvamos a empresa. Deu para salvar, não é? A mesma coisa o banco. O que queria a população na época? Era uma bandeira, esse aqui lembra? Era uma bandeira, reabrir o banco, reabrir o banco, reabrir o banco. Era uma espécie de bandeira da população do Piauí. Então, nós reabrimos o banco. Ele foi federalizado antes, ele passou para a gestão do Banco do Brasil. Né? Então, em cada momento você verifica aquilo que é mais adequado para a situação do Estado, para a situação do povo do Estado. Cada momento é diferente do outro. Então, eu preciso analisar esses momentos distintos. Sim. Agora, falando a respeito mais da economia, o senhor tem também essa missão através do sistema FIEP. O senhor faz essa análise para o sistema. O senhor vê perspectivas de que nós possamos sair da crise que estamos mergulhados em curto espaço de tempo? Isso é para o próximo ano? É necessário eleger um novo presidente para que isso efetivamente se resolva? Como é que o senhor tem visto isso? Veja bem, nós tivemos recessão aí desde 2014,
segundo, terceiro trimestre de 2014 até agora. Acabamos de sair de uma recessão. Recessão significa dizer que você, em vez de crescer economicamente, o PIB é negativo. Quando passa 3 trimestres consecutivos, tecnicamente é considerado o país em recessão. Então nós saímos. Nós estamos crescendo quase nada, nós estamos empatados. Crescemos, talvez a gente vá crescer 0,5%, 0,3%, 0,5% esse ano. Mas baixamos os juros, a inflação está dentro da meta que durante o governo Dilma Rousseff era acima do teto superior da meta, e a inflação é o imposto que mais maltrata e mais machuca o assalariado, o trabalhador brasileiro, de modo que voltarmos a inflação para dentro da meta foi uma grande coisa. Agora, acho que para sairmos totalmente da crise, nós vamos ter que ter a eleição de 2018, entrar um presidente, não é, com o apoio e o respaldo popular para fazer as medidas, tomar as medidas que o Brasil precisa que sejam tomadas para que a gente saia desse déficit de 150, 160 bilhões, que já está previsto, inclusive, para o orçamento de 2018 também, e aí só com um presidente. Agora, é fundamental que se escolha bem esse presidente. Se vier mais demagogia, se vier assuntos que você acha que hoje está ali agradando a população, mas a população depois se torna a grande vítima, porque tem muita medida que você toma hoje, vira muito simpático, quebra o país. O papel das reformas, por exemplo, da Previdência. Há quem diga, o setor da indústria, por exemplo, empresarial, diz o seguinte: olha, se a reforma da Previdência não for feita, 2018 vai ser um ano de falência plena e total. O problema é o seguinte, o que se diz reforma da Previdência? É porque para manter a Previdência, os encargos previdenciários hoje, eles são muito maiores do que a receita da Previdência. Ou seja, a Previdência está gastando mais do que isso, a Previdência Federal e a Previdência em muitos estados do Brasil, né? E também em alguns municípios. Então, evidentemente que quando chega isto, é como sua casa. Você é pai de família, você está ganhando 10 e está gastando 15, você tem que tomar as medidas, porque senão você não vai pagar as suas dívidas, daqui um dia estão lhe botando para fora de casa porque você não pagou o aluguel, seus filhos vão pagar as consequências, sua esposa também, sua família vai pagar caro por isso. Um estado, o país, um município é do mesmo jeito. Então, a reforma da Previdência não é o presidente Temer querer, não é o presidente A, B ou C querer. O Lula tentou fazer a reforma da Previdência, fez um pedaço dela. O Fernando Henrique fez um pedaço da reforma da Previdência, mas não fizeram o suficiente para estancar exatamente esse déficit. E é preciso fazer, porque senão a Previdência quebra o país. E é bom que se diga que a população, o povão, não é atingido pela reforma da Previdência, não. Isso é uma falácia que se diz. Vai ser atingida aqueles que não estão aposentados ainda, vão ter mais tempo de contribuição, enfim. O pior é chegar ao fim do mês e você ser aposentado e a Previdência lhe dizer, como no Rio de Janeiro, que não tem dinheiro para pagar a sua aposentadoria ou a sua pensão. Queria agradecer a presença do ministro, do senador, governador Freitas Neto. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado, eu agradeço a todos. Boa tarde a todo o Piauí. Boa tarde. Muito obrigado. Elivaldo Barbosa, continue conosco. Com certeza. Vamos falar mais de política. Com certeza. No Jornal do Piauí.